Olá pessoal de todo o Brasil, estamos aqui falando para o site atualidadesdodireito.com.br a respeito do nosso tema de processo civil, tratando aí da nossa obra Preclusão na Dinâmica do Processo Civil, lançada agora a segunda edição pela editora Atlas. E um dos pontos importantes dessa segunda edição é a discussão de alguns pontos do novo CPC referentes ao tema da preclusão. É sobre isso que gostaríamos de conversar um pouco aqui com vocês. A preclusão, que é instituto típico do processo, que regulamenta as formas e os prazos para a atuação não só do juiz, mas também das partes litigantes ao longo de toda a tramitação do processo. Teve uma certa alteração no projeto do novo CPC. Evidentemente que não houve a exclusão da preclusão do projeto, mesmo porque a preclusão é princípio processual, é um dos fundamentos basilares do sistema processual, não só brasileiro, mas também dos sistemas processuais estrangeiros, né? Mas houve realmente uma redução na técnica preclusiva, que se colocou no sentido de simplificação do rito, de aumentar a celeridade da tramitação da demanda, especialmente no primeiro grau, como também houve uma preocupação em flexibilizar a preclusão a fim de que houvesse uma prestação de jurisdição com um pouco mais de qualidade, em que a matéria ficasse acima da forma, digamos assim. Então são essas questões que gostaríamos de exemplificar nesta oportunidade. Primeiramente, então, registrando a redução da preclusão através da simplificação da sistemática recursal, com a extinção dos embargos infringentes no segundo grau, mas principalmente com a extinção do agravo retido relacionado às decisões interlocutórias de menor gravidade. Não são mais passíveis de recurso, salvo as decisões interlocutórias realmente graves, que estarão sujeitas ao agravo do instrumento, num número bastante limitado, de acordo com o artigo 1028 do projeto. Todas as demais decisões interlocutórias que não estejam contempladas nesse artigo 1028 não são mais passíveis de recurso, sendo exigido da parte tão somente que apresente um protesto antipreclusivo, a fim de que possa futuramente levar a sua resignação ao tribunal numa preliminar recursal. Essa sistemática do protesto, aliás, ela vem sendo adotada já por um bom tempo na Justiça do Trabalho, vem funcionando na Justiça do Trabalho, e é uma forma realmente mais simples de apresentar uma resignação, levando as ações recursais ao tribunal, apresentando as ações recursais ao tribunal, tão somente no momento posterior de apresentação do recurso a respeito de todas as questões relacionadas ao primeiro grau, que a parte irresignada tem interesse de levar ao tribunal. A simplificação da preclusão se deu, então, no primeiro momento, pela redução do número de recursos, e no segundo momento, e que nos parece ainda mais importante, se deu a partir da possibilidade concedida ao juiz de flexibilizar determinados prazos no processo. Entendemos que essa flexibilização de prazo, essa dilação de prazo, como vem regulada no artigo 139 do projeto, se relaciona a determinados prazos na fase de instrução, já que o artigo 139, sexto, quando traz a novidade, registra que o juiz poderá dilatar os prazos e alterar a ordem das provas. Realmente, determinados prazos são considerados como peremptórios, são considerados como estritamente preclusivos, não sendo passíveis de qualquer prorrogação, com prazo para recurso, com prazo para contestação, com prazo para apresentação de exceções processuais, na forma como a jurisprudência atual já vem consolidando. Né? Agora, determinados prazos na instrução, já vimos debatendo isso desde a primeira edição da preclusão, do nosso livro da preclusão, seria importante que o juiz flexibilizasse a fim de que a prova entrasse no processo. Entendemos que é um direito prioritário a prova, que deve ser respeitado, autorizando uma possibilidade de prorrogação de prazo sempre que fosse requerido pela parte, que dentro de um prazo posterior razoável deveria então apresentar a complementação de prova, autorizando assim a formação de um conjunto probatório mais amplo, mais consolidado, mais forte, o que garantiria consequentemente uma decisão judicial mais próxima da verdade, uma decisão judicial que devolvesse maior legitimidade
tivesse realmente uma qualidade, não é, no exame da prova superior, não é, a situações em que eventualmente o juiz venha a determinar que o prazo probatório é aquele previsto na letra fria da lei, que não poderia ser prorrogado, que não poderia ser passível de uma eventual flexibilização. Essa flexibilização do procedimento a partir da dilação de prazos na instrução, no nosso entendimento, esse é o limite do artigo 139, inciso 6º, é importante para que as partes então possam agir com uma maior naturalidade, com uma maior liberdade nesse momento em que o processo realmente é decidido, que é o momento probatório. Então temos alguns movimentos que estão sendo discutidos no Congresso, ainda o projeto está em fase final de tramitação, não houve ainda a aprovação definitiva, mas são movimentos de redução da técnica preclusiva, movimentos legítimos, movimentos que autorizam de um lado a simplificação e de outro lado uma prestação de jurisdição com uma maior qualidade. Importante que sigamos acompanhando as alterações que vêm sendo feitas no projeto, chamando então a atenção para esses dois grandes dispositivos mencionados aqui nessa nossa breve passagem, que é o artigo 1028 do projeto e também o artigo 139.